Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e vai ser uma benção, como sempre foi, para vocês. E também quero falar para vocês se inscrever, né, no nosso canal aí, Boni TV. E vamos dar continuidade aqui no nosso bate-papo aqui com o Rodolfo Abrantes, que é uma alegria estar aqui na Itália, na minha casa. E também deixar um recadinho para você aí, que está vindo para a Itália, que está vindo para a Europa, passa por aqui. Eu quero estar entrevistando você também, quero estar ouvindo o seu testemunho, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós vamos, sabe de uma coisa? Eu queria falar para vocês desse cenário maravilhoso. Ontem eu nem falei muito, mas eu estou tão feliz de estar num cenário novo, tão gostoso aqui, e ainda com uma pessoa dessa, o Rodolfo. Oi, pastora. Tudo bem, Tudo bom, minha Rodolfo? querida? Agora nós vamos continuar o nosso papo. Mas e aí, Rodolfo, fala uma coisa, já que estou falando de cenário, esse cenário lindo aqui, que é o mapa. Você viajou tanto, para que lugar você foi aí, Rodolfo? Esse ano eu dei a volta no mundo, pastor. Mamma mia! O pessoal que vê que você conversa de terra plana, eu desmenti isso daí. Eu saí de São Paulo em dezembro de 2022, vim até Miami. De Miami eu vim para o Havaí, do Havaí eu vim para a Indonésia. Da Indonésia eu fiz uma escala em Singapura, que é mais ou menos por aqui. Depois eu vim para a Etiópia e voltei para São Paulo de novo. E agora veio para a Europa. E agora eu vim para a Europa. Ai, coisa boa, hein? Então, agora nós vamos... Gente, manda esse podcast para as pessoas que você conhece, que ainda não conhece Jesus, que vai ser bênção na vida deles e também na sua vida. E não deixa de nos acompanhar aí, manda um joinha e inscreva no canal, ok? Rodolfo, quero ouvir você falar um pouco do teu testemunho, que nós vamos dar continuidade, como que você conheceu Jesus de uma forma, eu até vejo, falo, né, porque você está aqui, eu sempre entendi isso, que você é um dos artistas, não sei como que se fala sobre você no passado, mas que realmente tem mostrado uma conversão completa. É um homem hoje de unção, é um homem hoje tocado pelo Espírito Santo. E tem a família, né, a Alexandra, que é uma bênção, uma mulher de Deus, que falou de Jesus, que orou pela tua conversão, né? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi esse início e de que forma Jesus te pegou. Foi um amor bizarro, né? Assim, eu conheci a Ali em 94, quando eu estava no Raimundos, bem no começo da carreira do Raimundos, e a gente foi tocar em Balneário Camboriú, que é a cidade onde ela morava. A gente foi abrir o show para uma banda americana chamada Ramones, que era a melhor banda do mundo para mim. Assim, era a banda que inspirou a gente até no nome, né? A gente começou, quando criança, tocando cover de Ramones. Enfim, a gente foi abrir o show do Ramones e a Ali tinha sido contratada pela produção do show para ser intérprete do Ramones, porque a Ali, apesar de ser bastante nova, ela estava com 15 anos, ela já dava aula de inglês no colégio da cidade. Então ela foi contratada para ser intérprete e ali eu conheci a Ali, né? Me apaixonei por ela, a gente se encontrava de vez em quando. E quando no ano de 2000 eu fui tocar em Balneário de novo, reencontrei a Ali e a gente ainda se amava, doido um pelo outro. Eu sei que em um mês a Ali estava morando comigo em São Paulo, de forma clandestina, sem contar para os pais dela, uma bagunça danada. E aí a Ali foi morar comigo lá em São Paulo, só que a minha vida tinha continuado praticamente igual, só mais intensa, abuso de droga, uma promiscuidade danada. E a Ali, ela, quando eu a conheci, ela era uma menina pura. E, cara, em 2000 ela estava bem doida, assim, e super drogada também. Então, assim, a gente, quando ela chegou lá em casa para morar comigo, foi aquele sonho, né? Finalmente, essa mulher para qual eu disse, cara, com essa eu caso, era aquela que eu falava, com essa eu caso.
começou como se fosse as mil maravilhas, mas em pouquíssimo tempo a gente começou a sentir a fragilidade da vida que a gente tinha. E o quão difícil seria viver junto sem ser sólido, né? Viver junto não é para qualquer um e não é de qualquer jeito, né? A gente vai aprender isso com o tempo, né? Mas a gente tentou do nosso jeito, fazer do nosso jeito. E a gente quebrou a cara. E assim, as brigas começaram, a gente começou a se desentender demais. E nesse cenário todo eu comecei a adoecer. Eu comecei a perder muito peso, fui ficando muito magro. Começaram a aparecer alguns caroços no meu corpo, principalmente debaixo do braço e na região da virilha. As minhas linfas estavam inflamadas, né? Eu achava que eram umas ínguazinhas, só que simplesmente não desaparecia. Passavam meses e aqueles caroços aumentando de tamanho, multiplicando. E apesar de eu ser filho de médicos, eu não tinha coragem de fazer um exame, porque eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa grave que estava me matando. E eu, muito vaidoso e orgulhoso também, por estar numa banda, estar fazendo sucesso, estar super exposto, eu falei, cara, eu não quero viver desse jeito, me tratando na frente de todo mundo. Então eu falei, cara, eu vou deixar rolar, se eu morrer, morri, não tô nem aí, não vou nem saber o que eu tenho. E nesse período, por conta dessa questão da saúde, eu fui me tornando ainda mais amargo e o meu relacionamento com a Aline por água abaixo. E foi nessa que ela se lembrou de Jesus, né? Os pais dela tinham servido ao Senhor quando ela era novinha. Eles tinham frequentado a igreja, a Alice se lembrava dos pais levando ela na igreja, até que todo mundo saiu da igreja, mas a sementinha ficou ali. E ela tinha esse hábito durante a vida dela, de quando as coisas não estavam dando certo, ela corria para dentro de alguma igreja, falava, Deus me socorre, né? Mas não, enfim, era só aquele alívio imediato que ela queria. Enfim, mas ela nunca esqueceu de quem Jesus era. Era Muito difícil, né? Muito Porque difícil, muito difícil. Esposo de um cara que canta numa banda que todo mundo aplaude, né? Não, e odiada por todas as fãs, enfim. Verdade. Aquele negócio, né? Eu sei que a Ali começou então a buscar a Deus de uma maneira muito interessante. Ela tinha uma Bíblia que a pastora que havia pastoreado os pais dela lá em Caxias do Sul tinha dado essa Bíblia para ela. E tinha escrito uma coisa na capa e colocado o telefone. E a Ali, no desespero, ligou naquele número e ainda era o número da pastora. Mais de 10 anos depois, ainda era o número dela. E ela lembrou da Ali e ela falou, olha, tem uma amiga minha em São Paulo que pode te ajudar. E deu o telefone dessa pastora, chamava pastora Patrícia. Parentes aí, como é importante a gente não mudar o número de telefone. É bom. Faz 20 anos que eu estou na Itália, meu número é o mesmo, não mudo. Funciona. Funciona, salvou a área. E aí, ela deu o telefone dessa pastora, e essa pastora Patrícia tinha um círculo, tinha um grupo de oração que andava com ela, umas intercessoras, e elas conheceram a Ali e elas sentiram de Deus de estar orando pela Ali. Então a Ali começou a frequentar a casa delas, começou a andar com elas. Fim de semana, quando eu ia fazer show, a Ali ia para casa delas e passava o fim de semana lá. E eu era muito avesso a tudo isso. Eu não gostava de coisa de crente, de Bíblia. Eu não gostava de pastor, não gostava de nada. Né? E eu achava que aquilo ali era uma loucura da parte da Ali, ia virar fanática, não sei o quê, ia parar de raspar a perna. E aí eu comecei a pensar um monte de coisa e eu fiquei muito mais amargo ainda, oprimindo mesmo ela, sabe? Querendo que ela fosse embora, enfim. Eu sei que aí a Ali vem com a notícia que essas irmãs vão fazer uma reunião de oração dentro de casa. E eu falei, eu não quero saber disso. Ela falou, toda segunda-feira à tarde vai ter oração aqui. Aí eu, tá bom, então segunda-feira à tarde eu invento alguma coisa para fazer. E eu fugi das primeiras reuniões, né? Eu ia pro fliperama, ia pra casa de algum amigo meu, ia pra praia, ia fazer alguma coisa, mas eu não ficava lá. Até que um dia eu esqueci. Chegou a tal da segunda-feira e eu esqueci que tinha aquela reunião. E quando as irmãs chegaram, eu tava fumando maconha dentro de casa, tinha uma fumaceira dentro de casa, chegaram as irmãs. E aí tocou a campainha, eu falei, quem é? Você tá esperando alguém? Ela falou, as irmãs, vem pra reunião.
Meu Deus, você não falou. Ela, você sabia? É aquele negócio. Aí eu pensei, o que eu faço? Ela falou, abre a porta, né? Aí eu fui lá, abri a porta e fiquei indo para a reunião, né? E foi muito doido, porque elas eram pentecostais, super pentecostais, e eu nunca tinha participado de nenhuma reunião de oração cristã, evangélica, nada. Então eu tomei um susto quando eu vi aquelas senhorinhas que Orando sapateando, alto, correndo, gritando em meu línguas dentro de Deus. casa. E eu fiquei morrendo de medo, encostado na parede, com muito Ungindo medo tudo a delas. casa. Orando na minha lata de maconha. Tinha uma lata de maconha, a irmã passou com a minha lata, orando na Meu minha Deus. lata. Eu falei, não mexe dessa lata. Mas eu sei que aí uma delas veio na minha direção e perguntou se eu já tinha aceitado Jesus. E eu estava com medo delas. Eu falei que já. Meu Deus. Eu falei que já. E aí ele falou, não, ele não aceitou Jesus, não. E aí eu fiquei mal, e aí a irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Mas não queria, só queria que aquilo acabasse. Né? Queria que elas fossem embora, por favor, eu queria fumar. Ai, e aí eu entreguei minha vida para o Senhor desse jeito. Né? Meu Deus, eu fiz uma oração que mais de qualquer jeito do mundo. Sim, Deus estava ali, e te Deus ouvindo, me pegou. te Deus me pegou mesmo. Mas não foi de uma hora para outra. O engraçado foi isso, né? Quando elas foram embora, eu dei glória a Deus que elas foram embora, né? E fumei a minha maconha, imitei elas correndo pela casa, fiz um monte de piada com a cara delas. Falei, ô Ali, pelo amor de Deus, olha esse povo que você está andando. Pelo amor né? de Deus, você enlouqueceu? Me enlouqueceu. Como é que é? E aí passou aquela semana, e naquela semana foi interessante que uma daquelas mulheres ligou lá em casa e eu achei que ela queria falar com a Ali. E aí ela falou, não, eu queria falar com você. Você lembra de mim? Eu estava indo na tua casa na segunda-feira. E eu falei, tinha 5 mulheres aqui. Eu falei, lembro, mas não lembrava. Aí ela falou, lembra de uma caladinha? Aí eu lembrei, realmente tinha uma que não falava nada. Era uma caladinha, era uma bem caladinha que só me olhava e ela estava me olhando com cara feia ainda. Ela falou, então, meu filho, eu estava orando por você. Cara. Jesus, pega ele. E aí ela disse que estava orando por mim e Deus começou a mostrar algumas coisas para ela. A princípio ela começou a contar o que Deus estava mostrando. E era em relação a mim e a Ali, né? Ao nosso relacionamento. Eu desconfiei, eu pensei, a Ali contou nossa história para a irmã e pediu para a irmã me ligar para fazer uma ponte. Só que eu não estava dando muito crédito para aquilo que ela estava falando. Ah, ela te ama, não sei o que. Ela estava meio querendo fazer um meio de campo ali. Eu não estava dando muito crédito. Até que ela falou assim, Deus me mostra você criança. Ela começou a falar algumas coisas que Deus mostrou para ela a respeito de eu criança, que eu explodi em lágrima. Eu não lembro o que ela disse. Eu só lembro que eu explodi em lágrimas. Eu comecei a chorar que nem um louco. Uau. Foi uma experiência muito bizarra, de cura mesmo, sabe? É como se Deus estivesse visitando a minha infância e me curando ali. E aquilo chamou a minha atenção, porque quando chegou a segunda-feira seguinte, eu já não quis fugir. Sabe, aquela curiosidade. Curioso, né? Falei, vou ficar, cara. Elas vão embora em algum momento, elas são queridas, não pedem dinheiro. Eu fiz todas as contas, eu falei, não, dá pra ficar. Não tem problema. E eu sei que elas chegaram, trouxeram uma amiga delas que não estava da outra vez, e foi a mesma coisa, oraram, cantaram, correram pela casa, não sei o quê. Eu já não estava mais com tanto medo, porque eu não tomei o susto da primeira vez. E eu sei que eu estava encostado na minha parede, lá no mesmo canto que eu tinha ficado da outra vez, veio essa amiga delas, veio orar por mim. Botou a mão na minha cabeça, ficou orando por um tempo com a mão na minha cabeça, até que ela baixou a mão até a minha barriga. E ficou orando com a mão no meu estômago. E aí ela ficou orando em línguas por uns instantes, até que ela abriu os olhos e falou assim, sem o menor drama, ela disse, irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem obra na tua vida. Glória a Deus. E quando eu ouvi aquilo, assim, meu corpo esquentou, sabe? Tipo assim, por causa da notícia, né? Do que ela estava falando. Era muito sério aquilo, né? Falar uma coisa dessa, você não fala de qualquer jeito, né? E você já estava meio desconfiado por causa dos caroços? Eu desconfiava que eu tinha HIV, porque eu era muito promíscuo. Então eu achava que eu tinha alguma coisa assim. Não me passava pela cabeça que eu tinha câncer de estômago. Eu me lembro que naquele momento eu comecei a pensar dentro de mim, mas eu só tenho 27 anos. Meu Deus, eu falei, eu sou novo ainda. Mas eu falei, e daí? Tem criança que tem câncer, não tem a ver com a idade. E daqui a pouco eu comecei
aí começou a vir um monte de pensamento que começou a fazer sentido. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, né? Nos lembrando de todas as coisas. E aí eu comecei a me lembrar que o meu avô, por parte de mãe, morreu de câncer de estômago. 2 tios meus, filhos desse avô, meus tios, morreram de câncer de estômago. Eu tinha uma dor no estômago há uns 2 anos, que não passava. Aquele monte de caroço espalhado pelo corpo. A perda de peso. Eu falei, cara, tudo que ela falou faz sentido. Falei, essa mulher não me conhece. E eu me lembro de ter sentido um pingo de alegria. Eu senti alegria, sabe? Eu falei, cara, se for verdade, isso é muito bom. Eu pensei dentro de mim, né? E eu me lembro que quando elas se reuniram na sala para ir embora, para fazer uma oração para elas irem embora, eu tive uma reação muito estranha, que eu comecei a soprar. Soprar até sair todo o ar do meu pulmão. Eu soprava, eu enchia o pulmão de ar e soprava de novo. Enquanto elas oravam. Até que eu fiquei constrangido de estar fazendo isso. Era meio que involuntário. Eu falei, por que eu estou fazendo isso? E naquela hora veio um entendimento dentro de mim. Está saindo de você. Está saindo. E eu prestei atenção naquela hora no meu estômago e ele não estava doendo. Eu falei, olha, interessante, não está doendo. Eu tinha uma queimação no estômago. Era como se fosse uma azia eterna ali, sabe? E eu não senti dor. Eu falei, cara, não estou sentindo dor. Interessante. Até então, ela me falou algo que eu guardei dentro de mim. Isso foi na segunda-feira. Passou a terça, passou a quarta-feira. Eu me lembro que na quinta-feira pela manhã, logo que a gente acordou, a gente combinou de almoçar num shopping. E eu fui tomar banho no banheiro, ela foi tomar banho no outro. Eu tomei meu banho. E quando eu fui passar desodorante, que eu tinha que passar com muito cuidado, porque era muito caroço, eram uns 10 em cada braço. Eu tinha que passar com muito cuidado, porque doía demais. Eu passei o desodorante e não doeu. Passei no outro braço, não doeu. Eu falei, não está doendo hoje. Eu estava com esses caroços há mais de 9 meses. E assim, doía muito. Eu estava tomando 2 anti-inflamatórios por dia para fechar os braços. Eu falei, não doeu. Aí eu fui na frente do espelho, comecei a apalpar e estava branquinho. Era tudo vermelho, tudo embolotado, tudo vermelho. Estava branquinho. Comecei a apertar com força, não tinha caroço nenhum. No outro braço não tinha caroço nenhum. Apalpei na virilha, não tinha caroço nenhum. Aí eu comecei a gritar no banheiro, ele vem aqui ver o negócio, ele estava secando o cabelo, ela não sabia o que estava acontecendo, ela falou, não posso ir, estou secando o cabelo. Aí eu fui no banheiro que ela estava, aí quando ela abriu, ela falou, o que aconteceu? Eu todo chorando. Falei, olha isso, cara. Aí ela passou a mão, ela ficou com o olho arregalado desse tamanho. E foi aí que Deus chamou a minha atenção para ele. Porque aí eu comecei a querer saber, quem é esse? Que lindo que isso, me ama? Quem é esse que tem obra na minha vida? Quem é esse que diz que é Deus? Quem é esse que entrou na minha casa, no meio da fumaça da minha maconha? Quem é esse que arrancou uma doença tão séria de dentro de mim? Só para me dizer quem ele é. Exato. Ele não me pediu nada em troca. Ele só falou, prazer, eu sou Deus, eu te amo, tenho obra na tua vida. E aí o que aconteceu é que eu não consegui mais parar de pensar nele. Eu não consegui mais parar de... Apesar de eu não saber nada a respeito do Senhor, eu sabia de uma coisa, ele é real. Porque o que aconteceu em mim, minha carne testificava de que era real. E aí o que aconteceu é que em pouco tempo estava eu andando com as irmãs para cima e para baixo, indo para a casa delas, indo para a vigília, indo para o monte, indo para as igrejas que elas congregavam, porque eu queria conhecer Jesus. Eu queria saber quem é ele. Que obra é essa que ele tem na minha vida? Sabe, eu me senti em débito. Meu Deus, eu falei, que coisa linda. Cara, eu não posso viver do mesmo jeito. Eu falei, não dá para viver do mesmo jeito. Por quê? Porque o que me chocava era o fato de que quando Deus usou aquela mulher para falar comigo naquele telefonema, o Senhor não falou de nenhum pecado que eu cometi, Ele não falou de nenhuma falha que eu tinha, Ele só falou coisa boa a meu respeito. Ao ponto de eu achar, é de mim mesmo que o Senhor está falando, sabe? Meu Deus. De Deus conseguir enxergar. Hoje eu aprendi que isso não é Deus te paparicando, não, é Deus chamando a existência, o melhor. Mas fez lembrar agora quando Jesus falou com Zaqueu, né? Estive lá, via onde foi a árvore e tudo, eu estava pensando. Jesus, quando falou para Zaqueu, Zaqueu, hoje convém posar em tua casa.
Jesus sabia quem era Zaqueu. Sabia. Mas o que ele fez? Ele só entrou na casa. Ele não fez nada. Falou, Zaqueu, cara, eu sei que você é isso, que você pega dinheiro dos outros, você põe não sei o quê, você faz coisa ilícita. Não, Jesus só entrou. E quem é que ficou desesperado? Foi ele. O Zaqueu. Sim. Falou, não, peraí, eu vou devolver tudo. Eu quero, eu me arrependo. Então, quando Jesus te toca, não adianta, não precisa ninguém falar, cara, você não pode isso, você não pode aquilo, senão você não vai servir a Deus, se não for desse jeito. Jesus, quando ele entra... É uma bomba de amor. É uma bomba, porque você se entrega. Você começa a se arrepender, porque a presença dele, o mal tem que sair, aquilo que não é bom, você reconhece que não é bom. O Zaqueu falou, eu vou devolver tudo, até tantas vezes mais. Então, isso é o que aconteceu com você. Jesus entrou, você queria mais, porque ele te tocou, ele te curou. Hoje eu falo que, Paulo fala, né, o evangelho não consiste em palavra, mas em poder. Então, hoje, os sinais e prodígio existem ainda. E para muitas pessoas, eles ainda querem a mão de Deus. Se você perguntar para mim hoje, Silvia, o que você mais deseja? Eu quero a face dele, eu quero ver ele face a face, é isso que eu desejo. Agora, se falar para uma pessoa que está lá ainda, vivendo tudo, na maconha, num erro, fazendo tudo, o que ele quer? Ele quer a mão. Olha, se eu deixar de fumar isso, se eu for curado, então hoje nós que estamos levando o evangelho tem que ser com sinais e maravilha e com sobrenatural. Porque sobrenatural vem, Jesus nunca deixou o povo sem nada. Mesmo no meio de tudo, Jesus fazia alguma coisa lá para mostrar o poder do Pai. Para falar, meu Pai é assim. E hoje nós somos seguidores de Jesus, também devemos mostrar através dos sinais e prodígios, não só da palavra, porque assim, isso que você está me contando, você foi tocado ali, você quis mais porque você foi curado. Você fala, mas como eu estava com aquele medo? O que poderia ser? Jesus me curou. Então, você pegou ele de vez também, não só ele, você, mas você grudou nele, né, Rodolfo? E quantos anos faz isso, Rodolfo? 22 anos. E você teve fases, né? Mas eu queria te perguntar, qual a sua fase hoje? Assim, dessa busca, desse desejo de ser cheio do Espírito, de estar pronto para tocar outras vidas. Eu creio que é aquilo que a gente ouve bastante, né? Deus, ele quer ter um relacionamento com a gente. Não é à toa que os 2 maiores mandamentos são a respeito de relacionamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é um relacionamento. Quando você desenvolve um relacionamento, eu vou falar de pessoas naturais para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Quando você desenvolve um relacionamento com alguém, você começa a conhecer o coração daquela pessoa. Você começa a descobrir o que agrada, o que não agrada. Por exemplo, eu sou casado com a Alia há 22 anos. A nossa história partiu disso daí. Seria muita burrice da minha parte eu fazer algo que a irrita todos os dias, sabendo que isso a irrita. Então eu aprendo, se eu a amo, eu quero que ela se sinta bem. Então eu aprendo como me mover em relação a ela. Assim é com o Senhor. Através da palavra dele, eu começo a conhecer o coração de Deus. Através de tempo com ele, eu começo a conhecer o coração de Deus. A Bíblia todinha, ela vai apontar para o coração de Deus. E conforme você vai conhecendo o coração de Deus, o que ele te revela, eu creio, é exatamente o que ele está fazendo em você. Então, quando ele me revela algo novo da parte dele, é exatamente essa área que ele está trabalhando na minha vida naquele momento. Então, o meu coração, aos poucos, vai sendo transformado e vai ficando mais próximo do coração dele. Ao ponto da gente se tornar íntimo. Ao ponto da gente... E parece que você só quer ele e você. Exatamente. É que nem o seu relacionamento com a Ali. Vai ficando tão bom que para vocês
isso basta. Exatamente. Não é E que melhora com o preciso, tempo. preciso tantas outras coisas, entretenimento, vamos aqui, vamos ali. Apesar de vocês viajarem bastante, mas você não precisa falar, ó, tem que viajar por cuidar do meu casamento, porque está aqui. Porque vocês têm esse relacionamento. Sim. Agora, com Jesus, tem que ter isso. Tem que ter. Não, hoje, por exemplo, busca, hoje foi esse desejo de estar. Hoje foi um dia engraçado, porque assim, a gente acordou, eu tive que fazer algumas coisas de levar o carro na locadora e pegar o outro, enfim. Aí ela fez um procedimento no dente, ela estava descansando. A gente acordou, a gente ficou fazendo faxina em casa, fizemos um baita de um café da manhã ali ao meio-dia mais ou menos, um brunch, né? E fizemos faxina e daqui a pouco ficamos vendo televisão e a gente olhava um para a cara do outro. A gente falando, meu, isso aqui tá muito bom. Daqui a pouco tomamos banho e fomos dormir. Dormimos uma tarde. E chegamos aqui daqui a pouco, depois. Tipo assim, foi um dia que não precisa fazer nada, a gente não precisa se entreter. É muito legal fazer coisas juntos, mas estar junto é o melhor. Junto. E assim, isso aponta para o que é um verdadeiro amor. Não diferente é com Deus. A gente só quer estar com Ele. Só com Ele. Só estar com Ele. Mais... Desfrutar da presença e estar atento e alerta. Porque tem um personagem da Bíblia que é o tal do Ananias, aquele que foi orar por Saulo quando ele estava cego depois do encontro dele com Cristo. Ananias me parece um cara que é tão de boa com Deus, sabe? Tipo, para Saulo, Jesus aparece uma luz que ofuscou o sol e Saulo se joga no chão e a voz fala, porque é um cara que não conhecia o Senhor, então tem todo aquele drama, né? E fica cego e entra na cidade, passa 3 dias sem comer e sem beber e tá ali, meu Deus, em crise. Ananias está em casa de boa. Aí vem Jesus e fala, Ananias, ele fala, eis-me aqui. Tipo assim, a gente conversa o tempo todo. O cara tá lá, a gente tem intimidade, a gente conversa. Ô, Ananias, tem uma coisinha para você fazer. Dá um endereço, pega o endereço. Entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo. O apelido dele é de Tarso. Ele está orando. E nessa oração ele viu você entrando lá. E você entrava e orava por ele, ele recuperava a visão. Aí Ananias fala, mas senhor, esse cara é ruim demais. Tem certeza? Esse cara veio aqui fazer mal pra gente. Certeza. Tipo Você assim, está falando Deus sério? fala, vai porque esse cara é demais. Vai porque você não faz ideia de quem é esse cara. Que lindo. Ananias, então eu vou, tá bom. Verdade, sabe, uma conversa, tipo assim, parece que está conversando com um amigo, a intimidade, ao ponto de falar, Deus tem certeza, Deus tem, pode ir. Sabe? Esse relacionamento simples e profundo é extremamente poderoso. De você ficar assim, Senhor, onde é que o Senhor quer que eu vá? À disposição. Eu falo que Deus não tem um mapa geográfico para ninguém, né? Porque você tem que estar disposto e livre. Porque se Ele quiser, eu como missionária, as pessoas falam, você tem um chamado para a Europa, para a Bulgária? Eu falo, não tenho um chamado. Eu nem sabia se um dia eu podia pisar na Europa, né, vindo da onde eu vim, né, da família que eu vim, da forma... Eu achava que eu não saía nem da minha cidade, né, muito menos ir para outro país. E aí, hoje, ter ido em 40 nações, eu penso assim, Senhor, por que Deus me escolheu? Muitas vezes eu falo assim, eu não deveria estar aqui, mas alguém não veio, então eu estou, porque não era para mim, né? Mas o que as pessoas me perguntam, mas o seu chamado? Eu falo, eu não tenho chamado. Nem para a Itália, nem para Bulgária, nem para a Europa, para o continente, para lugar nenhum. Eu tenho uma ordem. Olha aí. Uma ordem. E a ordem é ir. Pronto. É ir. Se é para a China, eu vou para a China. Se é para a Itália, eu vou para a Itália. Se é para a Bulgária, entendeu? Quando tem uma ordem, você ouve a ordem, porque ele não tem esse mapa geográfico. Olha, agora Silvia vai para lá, o Antônio vai para cá, o outro vai para lá. São coisas que a gente planeja e acha que Deus quer assim. Mas, na verdade, Deus quer um homem e uma mulher à disposição, disponível. Nesse estado de Ananias, ali, ó, orando, adorando a Deus, sozinho dentro de casa, ali adorando a Deus, de repente fala, vai lá, põe a mão nesse cara aí, que ele vai ser... Sabe o cara que veio para te matar? Então cara vai lá. Ora por ele, já pensou? Meu Deus, que delícia! É desse jeito. Então, hoje, Rodolfo, você acha assim, a pessoa
tem mesmo que estar cheio do Espírito. Cheio Fazer disso disso que seu eu estilo vejo. de vida, sabe? Exato. Assim, tem coisas que eu tenho percebido que Deus ele nos chamou para o futuro, sabe? Muita gente trata o Senhor como um resolvedor de problemas aqui. Não, o Exato. maior problema da humanidade, Jesus resolveu morrendo na cruz. Tava todo mundo indo para o inferno. Ele abriu o céu para a gente entrar. Esse lugar de presença eterna. Esse lugar na presença dele, para sempre. Esse é o alvo da fé em Cristo. É a salvação da minha alma. É a vida eterna. Então, eu começo a perceber que tudo aquilo que condiz com um discípulo de Jesus no seu modo de viver, ele não tem a ver simplesmente com um padrão moral. Ele é o estilo de vida do lugar onde eu vou viver. Ele está me ensinando a viver lá. Você já está aqui preparado. Sim, ele está me ensinando a viver lá. Lugar. Por exemplo, quando a gente fala para jovens na igreja, o assunto da santidade tem que tocar sempre. Porque esse mundo bombardeia eles com impureza, com toda forma de bagunça. A pior geração, está sendo difícil para eles. E sabe o que? Eu acho que o mundo nunca deixou de ser torto em alguns aspectos. Eu estou vendo um documentário sobre o Império Romano, porque eu estou aqui na Itália. Era muito mais bagunçado do que é hoje. Era muito, não, hoje é fichinha, era muito mais bagunçado. Mas a gente fala de santidade para os jovens. Muitos pensam que, então eu tenho que fazer isso para ser bonito. Não é isso. Santidade é o estilo de vida dessa presença eterna onde a gente vai viver. Sim, exato. Então eu preciso aprender a viver esse estilo de vida aqui agora. Porque Deus disse que não entra o pecado lá. Não entra a iniquidade lá. Então eu me livro disso aqui. Eu não consigo tirar isso de dentro de mim sozinho. Jesus morreu e me lavou para que eu fosse limpo. Ok, agora você se mantém limpo. E aprende a viver nesse estilo de vida, que é o que eu vou viver lá. Por exemplo, a gente falando da cidadania que eu estou fazendo aqui com a senhora. Certo. Veio aquela lei que o requerente de cidadania para o matrimônio, que é o meu caso, tinha que fazer um exame. Exato. De proficiência nível intermediário da língua italiana. 2018, antes dava para os cônjuges, depois precisou fazer precisou fazer a prova, estudar e fazer a prova. Eu precisei aprender para fazer a prova. Aprendi o básico, fiz a prova e passei. Ok. Mas eu continuei estudando. Porque eu não queria simplesmente passar numa prova, eu queria realmente aprender uma língua. Porque eu queria realmente vir para cá. Porque eu queria realmente passar um tempo aqui. Quando eu chego aqui, aquela língua que eu estava aprendendo no Brasil é a que é falada aqui. Exato. Então, assim, eu estava me preparando para chegar na Itália e simplesmente conseguir fluir. Assim é a santidade. A gente vai aprendendo, aprendendo, porque uma hora a gente vai chegar lá. E essa é a realidade desse lugar onde a gente vai chegar. E nós temos que amar este lugar, amar deixar as coisas para ficar com ele. Exatamente. Rodolfo, falando aí da cidadania, eu preciso falar, gente, olha, eu já entreguei 10 mil passaportes, mas esse é o primeiro cliente de 10 mil que chegou aqui falando italiano. Não é demais isso? E eu perguntei para ele, quando ele chegou, como você aprendeu? Você arrumou uma professora para fazer a prova, aprender? Olha o que ele me falou, que eu fiquei assim, e vai servir para você também. Ele disse que leu a Bíblia 5 vezes. A Bíblia italiana, leu a Bíblia inteira. Rodolfo, sinceramente, faz 20 anos que eu estou aqui, eu não li ainda a Bíblia italiana. Nenhuma vez. É uma delícia, a italiana não li, não. Mas agora conta aí, como que foi esse período? A pandemia, né? A pandemia. Quando veio essa lei em 2018, eu desanimei. Eu pensei, cara, não vou conseguir aprender, não tenho tempo para estudar. Eu estava no meio da minha correria lá no Brasil, enfim, eu não vou ter tempo de... Eu tive medo de tentar. Né? Na real, não sei porquê, mas desanimei. Quando veio a pandemia, eu estava em casa procurando alguma coisa para fazer. Eu descobri, meus amigos me apresentaram esse aplicativo chamado Duolingo, um aplicativo que ensina línguas. E eu comecei a brincar ali, nível básico. Il gatto mangia mela. Aí, que legal, aí tem o desenho do gato, da maçã, beleza. Aí plim, tinha um plim, era tipo um joguinho. Eu falei, cara, legal isso aqui.
E aí eu comecei a brincar naquele aplicativo. Eu falei, cara, isso aqui tá bom. Aí eu paguei o aplicativo Plus, que tem mais exames. Fiz ele inteiro, zerei o aplicativo. Em 2 meses e meio eu acabei com o aplicativo. Quando acabou o aplicativo, eu falei, agora o que é que eu faço? Porque o aplicativo não me ensinou a falar italiano. Ele me introduziu no básico do básico. Falei, cara, já sei, vou fazer o download da Bíblia italiana. Eu leio a Bíblia no meu iPad. Eu tenho um aplicativo de Bíblia lá, eu tenho várias Bíblias lá dentro. Eu fiz o download da italiana. Eu falei, de uma forma cognitiva, são textos que eu já conheço. Eu vou ler numa outra língua, eu sei do que está falando. E ainda que eu saiba do que está falando, aquela palavra que eu não conheço, eu vou lá no dicionário. Então eu fazia o meu devocional estudando italiano ao mesmo tempo. E isso se tornou uma delícia, porque no começo foi a primeira vez que eu li foi mais difícil, porque tinha muito termo bíblico e palavras que eu não conhecia. Então você passava mais tempo indo para o dicionário, não sei o quê. A segunda vez um pouquinho menos, a terceira, e vai fluindo. E até hoje eu faço o meu devocional em italiano. Até hoje, todo dia de manhã eu leio minha Bíblia em italiano. Parece que virou... E tirou 9 na prova. Tirei 9 na prova. Eu nunca tirei um 9 na vida. Meu Deus! Nunca tirei 9 um 9 numa prova vida. de italiano. Oh, E aí foi muito gostoso para mim, porque é claro que você chega aqui na Itália e é outra coisa. Tipo, uma coisa é você treinar para um jogo, a outra coisa é você jogar a partida. Uma coisa é você treinar para uma guerra, outra coisa é você ir para a guerra. Uma coisa é eu aprender meu italiano sozinho, falando sozinho em casa. Outra coisa é chegar em Roma com o pessoal falando rápido pra caramba. Sim. E tipo, e você fala, para de piano, Essa para é de piano, né? fala devagarinho aí, deixa eu entender esse mas negócio. com a Bárbara advogada, ela ficou emocionada na hora que viu você falar italiano. Como um cliente que fala italiano? Tentando, né? Tentando. Eu brinco que eu falo um dialeto, que é o italiano esbalhado. Esbalhado, Eu falo italiano errado. Parece, são coisas que parece uma criança falando. Quer dizer, flor é fiore. Fiore. Trem é treno. Parece que você é igual, mas está errado. Sim, é como uma criança falando. É muito legal. E a língua é uma delícia. E você vê as pessoas... Meu sonho é falar como os italianos falam. Com aquela música, né? Alto, grita muito, fala com a mão. Tem uma melodia muito legal na forma deles falarem. Parece que tá brigando, mas tá tudo bem, tá tudo fica certo. tranquilo, que isso aqui meu não sonho é falar com essa música dentro. Ainda vou aprender. Ai, que bênção, Rodolfo. Olha, tá sendo uma alegria fazer a sua cidadania. Você que não fez a sua cidadania, faça como o Rodolfo. Venha fazer a cidadania. E também fazer um podcast com nós aqui, contar a sua vida, contar o que Deus tem feito. E aí, Rodolfo, esse tempo aqui está sendo bom para você, né? Você está gostando da Itália? Demais, muito demais. Lindo, é um país que eu vejo, tem muita gente de idade e como eles são respeitados, sabe? Eu vejo um país que você se sente acolhido, se sente cuidado. Ele precisou fazer o procedimento no dente dela. A Juliana, tua filha, levou a gente lá naquele ambulatório, uma unidade de saúde tão simples, como uma clínica particular tão simples, que atende todo tipo de gente, todo tipo de doença. O bom é que é assim, né, aqui, não tem essa separação, não, né? Vai todo mundo. Aqui não tem, assim, mesmo que você tenha dinheiro, falar, vou pagar um médico particular, é o mesmo. É o mesmo médico. Quando eu fiz uma cirurgia aqui, eu fui para o hospital, eu fiquei do lado de uma mulher que tem um hotel 5 estrelas aqui em Pescara, quer dizer, muito rica. Ela tem mais de 10 hotéis na Itália toda. E que ela tem aqui do lado. Eu fiquei pensando, se eu estivesse no Brasil, eu jamais. Essa mulher estava no melhor apartamento, no melhor coisa. E ela estava ali comigo. Digno. Então, não tem essa diferença, sabe? O plano de saúde é o mesmo para todos. Então, isso também traz uma e assim, eu gostei porque os médicos, desde a atendente, cada médico, e o médico-chefe, que é o Dr. Gianni, super humanos, sabe, sorridentes, te acolhem, você se sente bem, você se sente, cuidado, realmente amparado. A minha esposa não sentiu nem dor, sabe, foi algo tão... nesses mínimos detalhes, eu me senti muito acolhido, sabe, um país muito gostoso de se viver. Espero ter mais tempo aqui na Itália no futuro. Aqui, claro.
Eu falo sempre que nós que temos o direito à cidadania, eu falo que nós somos grandes remidor. Deus nos escolheu para isso. Então, quando vem, eu falo para o pessoal, anda pelas ruas adorando a Deus, levantando altar de adoração nesse país, porque os nossos antenados, os nossos avós, eles levantaram altar de idolatria, porque eles não conheciam. E Deus hoje está trazendo eles para trazer um documento. Olha que coisa linda. Esse documento abre muitas portas e ele vai abençoar a nação, trazer remissão para essa nação aqui, para a Itália. Falando de Itália, nós estamos vendo Deus mover muito aqui na Itália, né? Está tendo um grande avivamento aqui na Itália. Eu creio que, assim, Deus está trazendo uma mudança na Itália. Eu vejo que a Itália é um país ainda que não teve um avivamento daqueles que a gente vê, que teve na Inglaterra, teve lá, mas a Itália ela não teve. Eu fico pensando assim, Deus tem alguma coisa com a Itália. Daqui para Israel e termina ali. Eu fico pensando assim, não é porque eu estou aqui, mas as orações que a gente faz e o momento que o Espírito Santo vai falando com vocês, tem um segredo aqui, que Deus vai trazer na Itália, porque principalmente, né, os lugares onde muitas idolatria, Deus quer vir com o poder dele, então a gente tem que amar. Amar a nação. Eu tenho certeza que está na agenda de Deus a Itália, como todas as nações, mas especialmente um lugar que, quando Jesus nasce, seu ministério, sua morte e ressurreição ocorrem dentro do Império Romano. Exato. Né? E por conta desse Império Romano, o cristianismo, através de Constantino, ele é espalhado da forma dele, mas ele é espalhado para o mundo todo. Sim, tem que voltar para... tem que ter um avivamento na Itália. Porque Paulo, ele quis vir em Roma mesmo preso. É necessário que eu vá a Roma. Ele sabia. A última fase desse jogo que eu estou jogando é chegar em Roma. Exato. Ele não sabia que ele ia morrer. Ele falava, eu preciso chegar em Roma. Ele não sabia o que faria depois de Roma. Mas ele tinha que vir a Roma. E quando a gente esteve lá em Roma, meu Deus do céu, teve um dia que a gente foi no Coliseu e só de olhar para aquele lugar, eu comecei a chorar e eu entendi o que eu tinha ido fazer ali. Eu tinha ido ali chorar. Chorar em agradecimento aos meus irmãos que morreram. Morreram, com alegria. Com alegria, para que eu pudesse ter a liberdade que eu tenho hoje, Eles morriam e era uma entrega, era uma fé viva. Eles se entregavam mesmo, sem assim, aquele medo que todo mundo tem. Eu tô me entregando porque eu vou com o meu Jesus, não importa ele. Traz pra gente essa lembrança, sabe? Que ali muitos tiveram muita coragem. Muita coragem. De se entregar. Muita coragem. Então, a Itália é cheia de história. E nós estamos aqui falando de história, falando também do que Deus pode fazer. Rodolfo, olha, eu estou muito feliz pela tua presença aqui. Obrigado, de estar pastor, aqui eu também. Itália, de estar aqui comigo. Eu realmente, Deus, fui privilegiada, gente. Vocês eu que sabem? fui. Eu fui privilegiada de ter esses dois aqui na minha casa, porque a sua vida está ministrando muito na vida da minha família, na minha vida, a vida da Alessandra. Então, meu Deus, né, trazendo cura para minhas netas. Eu quero te agradecer aqui publicamente aquilo que Deus está fazendo, porque esse homem, além de tudo, é profeta. A Ali é profeta. Meu Deus, o que eles trouxeram para nós aqui? Trouxe muita alegria para o meu marido, até para a Radassa, né? Nossa, a Radassa. Vocês não sabem quem é a Radassa. A Radassa é a coisa mais fofinha que tem. Ai, que bom, gente. Olha, que alegria. Gente, nós estamos chegando ao fim e o Rodolfo vai estar por aqui ainda qualquer dia. Ele vai estar em Roma, né? Quero avisar os irmãos de Roma para estar ali em Roma e também... em Nápoles, no dia 27. 28 e 29. 28, 29, 27 em Nápoles. Não, 28 em Nápoles. 28 em Nápoles e 29 em Roma. Lá na igreja do pastor Fernando. Depois a gente passa o endereço para vocês e vai ser uma benção se vocês quiserem estar ali.
né? Vocês que estão aqui pela Itália, pela Europa e quiser estar ali presente, vai ser muito bom. E aí, Rodolfo, vamos... Arrosticini, né? Arrosticini, Augusto está preparando um arrosticini muito bom. Quando você vir, eu vou te mostrar para você arrosticini, que é uma carne que se faz aqui, que parece o nosso churrasquinho lá no Brasil. Espetinho delicioso. São próprio de Abruzzo, essa região aqui. Gente, um beijo para todos vocês. Inscreva no nosso canal. Nosso canal é Boni TV. Os nossos podcasts estão tudo lá. E vai ser muito bom e edificante para a sua vida. Também nós vamos estar fazendo ali um documentário sobre o apóstolo Paulo, o caminho do apóstolo Paulo, porque muita gente vai agora, infelizmente, né? Nós estamos orando por Jerusalém, orando lá pelo aquele país, pelo Israel. Mas muitas pessoas vão lá e não lembram que aqui, no leste europeu, tem também o caminho dos apóstolos. Então, nós vamos estar mostrando para você, e você um dia pode estar com a gente lá, vendo onde foi as primeiras viagens do apóstolo Paulo, né? Que a segunda dele ali em Filipe. Depois você vai poder também estar lá onde Paulo, né, falou aquele versículo, todo mundo corre, mas só um ganha, que é no ginásio olímpico lá em Atenas. E a gente fazia toda essa viagem aí, até mesmo fazer a casa de Lucas, casa de Maria, é tudo para esse lado aqui. Também conhecer também aonde o caminho do apóstolo, meu Deus, Tomé, que lindo. Tomé, tem um tratado de Tomé aqui perto da minha cidade. Acho que você foi lá, né, Rodolfo? Ou vai ainda? Eu vou ainda. Vai, então. Ortona, né? É Ortona. Esse tratado, porque como Tomé esteve ali, e eu conversando com as pessoas antigas lá, aquela cidade, quase todos os homens chamam Tomé. Tomaso, né? Tomaso, né? Em homenagem a ele. E é interessante porque eu conversando com as pessoas que sabem da história, as pessoas mais antigas e as pessoas que estão mesmo dentro, guardando esses tratados, ele disse uma coisa que me tocou demais, e eu acredito que é uma verdade. Ele falou que Tomé, ele não era só um homem que perguntou, né? Porque a gente sabe que pelo Tomé que Jesus falou, esse versículo mais importante é isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque foi Tomé que perguntou, não foi Pedro, não foi João, foi Tomé. Quem ele é? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E porque ele perguntou, mas Tomé escrevia. Ele escrevia tudo que Jesus falava, tudo. Então, se a gente, segundo esse homem, diz que a Igreja Católica não quis liberar pelo fato de que ficou aquela história de Tomé, homem de pouca fé, entendeu? Então, tipo assim... Como se ele não tivesse muito crédito. Muito crédito. Então, eles não deixaram colocar na Bíblia. Está escondido isso, está lá em Roma, não sei. Mas, então, se ele tivesse liberado, a gente sabia muito mais de Jesus, porque ele escreveu. Tomé escrevia, os outros nunca escreveu, mas Tomé escrevia. Tudo o que Jesus falava, o que Jesus... Eu achei isso muito importante. Eu até acredito que é interessante essa história aí de Tomé. E também a gente sabe que Tomé morreu na cinza, fogo, né? Queimado. E aí o rei daquele tempo, de Ortona, era amigo de um papa daquela época. E ele fez um acordo. Como Tomé passou por ali, então ele mandou a cinza de Tomé e está ali em Ortona, que é aqui perto. Um dia também, se quiser interessar aí, você pode vir que a gente leva ali. É isso, então, vamos comer arrosticini. Allora, fala qualche cosa italiano, vai. Tutti quanto voglio sentire un po' italiano. Mi piace moltissimo stare qui, nella casa tua, con la tua famiglia, mangiare il cibo che Augusto sta facendo per noi. Ok. E
Estou affamato. Andiamo. Bravo, andiamo via. Gente, um abraço para todos vocês. Amo vocês. Um beijo. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez. Obrigado, pastora. Aqui Um abraço a gente. todos.